Fala galera, Douglas Lobac em mais um podcast Fale Comigo. E antes de eu anunciar o convidado de hoje, se inscreva no canal, comente, compartilhe e envie esse vídeo para mais pessoas, para juntos darmos engajamento nesse canal. E tô feliz com vocês, hein? E o assunto de hoje nós vamos falar sobre comportamentos, igrejas, decisões e mudanças. Vamos falar hoje sobre um tema polêmico e difícil de lidar dentro das igrejas, que é o comportamento e as mudanças que muitas vezes não acontecem de imediato. E em alguns casos, nem acontecem. O convidado de hoje é o professor Marcos Souza, doutor em comportamento e mestre em psicologia aplicada. Sobe a vinheta! Então, gente, está aqui o professor Marcos Souza. Marcos, é um prazer receber você aqui no estúdio do Cante Comigo, da Lília Maiara. E aí, está disposto a responder todas as perguntas? Com certeza, Douglas, é um prazer estar aqui com você e com os espectadores. Nós estamos prontos aí para responder as perguntas sobre comportamento. E tem muitas perguntas que talvez é até um tabu dentro das igrejas, na sociedade, e talvez muitas pessoas vão se sentir um pouco incomodadas. Você acha que como é que a população vai receber essas perguntas e essas respostas? Eu acredito que a informação ela é sempre bem válida, né? Então a gente está disposto todo dia a aprender. Leva para o aprendizado, é o que eu costumo dizer. Então vamos lá, já quero começar te perguntando: existe diferença entre o comportamento humano e o comportamento cristão? Vamos lá, sim. Só para a gente dar uma base, o comportamento humano ele vai ser formado, né, por fatores genéticos, biológicos, aspectos sociais, aspectos mentais. E o comportamento cristão, eu entendo que é o comportamento de Cristo, é o que a igreja, né, ela vai falar que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, há uma diferença sim, porque a gente lida com os nossos fatores, né, humanos, e a gente luta aí para adaptar essas mudanças dentro do comportamento de Cristo. E nesses comportamentos, por que é tão difícil as pessoas cristãs aderir de fato ao comportamento cristão? Porque, primeiro ponto é que mudar comportamentos requer hábitos e mudanças, às vezes, de ambiente. Então, quando a gente vai para dentro, né, da religião, da igreja, a gente vai com aquela expectativa de que tudo vai ser muito rápido, de que nós vamos conseguir uma mudança significativa de forma muito rápida. Não é assim que acontece, porque nós estamos lidando com os fatores humanos, que são os nossos fatores que a gente carrega, seja genético, seja o ambiente que nós vivemos, né, ou vivenciamos, na verdade. E quando a gente entra dentro do quesito do comportamento cristão, nós estamos falando de seguir aquilo que Cristo veio para mostrar que nós deveríamos fazer. Então, se torna um pouco difícil porque nós somos imediatistas, nós queremos mudança de uma hora para outra. Radicalmente. Não é assim que acontece. Eu falo que é um dia após o outro e nós temos o costume de não celebrar essas mudanças. Nós caímos, às vezes, numa mesmice onde a gente só analisa aquilo que eu não mudei. Mas no decorrer da caminhada, até desafio aí quem está assistindo para fazer uma análise daquilo que você já mudou nesse período que você tomou uma decisão de aderir ao comportamento de Cristo. Sim. E qual comportamento cristão você acha o mais difícil de praticar? Como você falou da questão da mudança, né? Para quem já é nascido em berço evangélico, talvez seja, talvez não seja mais fácil ter as práticas cristãs. Mas para uma pessoa que não é evangélica, quando ela se converte, o que você acha que é mais difícil a pessoa praticar no meio cristão? Eu entendo que são os comportamentos adquiridos. Aí eu vou para uma tese de um escritor chamado Skinner, né? Um pesquisador, que ele vai bater muito nessa tecla dos comportamentos adquiridos. Muitas vezes nós ignoramos esses comportamentos adquiridos. O comportamento adquirido é o comportamento que veio, né, uma parte da nossa genética, que é a nossa personalidade, e o ambiente onde nós
fomos criados. A nossa casa, as pessoas que estiveram à nossa volta, ela vai ter um peso bem grande sobre o nosso comportamento. Então, quando a gente vai para o âmbito cristão, a gente subentende que a gente anula isso. A gente não tem que anular, porque para ocorrer mudanças, eu preciso, de fato, entender o tipo de comportamento que eu tenho. Aquilo que eu adquiri com o longo, né, das vivências e das experiências. E essas experiências, elas vão contar muito. Elas vão contar, e eu vejo que é por isso que tem tanta gente que às vezes sofre com alguns fatores que elas ficam assim, poxa, mas eu estou há tanto tempo, né, dentro da igreja, seguindo a Cristo, e eu ainda não consegui mudar isso. Eu sempre digo que nós temos que começar por uma adaptação. O que é essa adaptação? Às vezes a mudança ela é um pouco difícil, porque ela requer assim, inúmeros fatores. Às vezes um profissional para te ajudar ou alguém para te acompanhar, e eu vejo que dentro da religião, né, dentro do cristianismo, nós temos isso muito claro. Quando você entra numa igreja, você vai encontrar várias pessoas que estão dispostas a te ajudar. Mas quando eu vejo assim essa disposição de ajudar, às vezes é uma disposição de colocar aquilo que eu vivi para você, e não é assim que funciona. A minha experiência, ela vai ser única. A sua experiência, ela vai ser única. Então, quando eu falo de mudança, é uma palavra muito intensa às vezes. Mas quando eu falo de adaptação, eu acredito que é um formato mais tranquilo da gente... Então, assim, o comportamento, acho que mais difícil e complicado é o comportamento adquirido. Porque você já vem com as suas manias, com o seu jeito, mente formada, a mente formada, né? Você já tem um mapa mental. A gente não pode ignorar isso. E eu vejo tantas vezes pessoas sofrendo com isso, porque ela já vem com um modelo mental, né? Aquilo que foi formado nela, e ela entra para dentro da igreja e ela começa a sofrer mesmo, se martirizar, porque ela não vê mudança. Né? Passam os dias, passam anos e ela não vê mudança. Aí às vezes se ela demonstra esse tipo de comportamento, ela é criticada. Mas é algo que vem da pessoa. E eu acredito assim que é um dia após o outro, realmente validando as suas mudanças. Eu sempre costumo dizer, não consegue sozinho? Peça ajuda. Eu acho que você está dentro de um ambiente que a ajuda ela está assim disponível, né? E se não tiver alguém, procure um profissional para poder te ajudar. E como igreja, pessoas que estão há mais tempo no Evangelho, como com a pessoa que tem mais tempo no Evangelho, qual é o comportamento que ela tem que ter com a pessoa que está recém-chegada? O cuidado, um cuidado específico, assim, cara, é o primordial que a pessoa tem que ter. Eu acho que eu vou bater bem na tecla dessa situação, que eu vejo que quando a gente fala de um comportamento cristão de Cristo, ele não julgou. E eu vejo que a nossa facilidade é de julgamento. A gente às vezes fala, a pessoa, né, falta às vezes de vergonha na cara, só que não na maioria das vezes é aquilo que ela adaptou na vida. A vida dela foi daquele jeito. Então quando ela entra no âmbito cristão, ela está ali lutando contra várias coisas, né? Inclusive contra os seus comportamentos, contra a sua personalidade. Eu falo de experiência própria, né? Eu fui diagnosticado com bipolaridade. Então, assim, quando eu fui diagnosticado, a minha maior resistência era sobre isso, porque eu tenho uma doença e ignorava essa doença. E muitas vezes a gente faz isso. Às vezes a gente tem alguns fatores que eles são relacionados a uma doença e nós não tratamos isso, porque a gente fala, não, é só uma oração vai resolver. Eu não estou dizendo que a oração não tem capacidade de mudança. Total, ela tem capacidade de mudança. Mas aí eu falo que a oração ela tem capacidade de mudança quando a gente de fato resolve e decide mudar. Então, só que essas decisões elas vão entrar assim num âmbito muito intenso da nossa vida, de conflitos, de uma série de decisões onde a gente tem que tomar de viver uma nova vida.
Então eu entendo que, vou usar o meu exemplo da bipolaridade, eu tenho que ser mais tolerável, né? Eu tenho que entender que não é a visão do outro não é a minha visão, e eu preciso adaptar isso. Então eu digo que é mais fácil a gente começar a adaptar, e essa adaptação ela vai com o passar do tempo. Vou dizer de mim, eu melhorei muito. Tem pessoas que falam assim: Marcos, eu não acredito que você tem bipolaridade, mas é porque não conviveu há um tempo atrás, lá, né, no início da minha vida. E isso eu herdei, vou dizer genético, porque meus pais eram completamente bipolar, mudança de humor, instabilidade, manias, enfim, isso tinha dentro da minha casa. E quando eu comecei a analisar que eu tinha, eu falei: opa, pera um pouquinho, eu preciso tratar isso, se eu realmente quero mudança, eu preciso olhar com carinho, porque o fato de nós estarmos dentro da igreja, da religião por um bom tempo, a gente às vezes está ali seguindo algo, mas a gente realmente, de fato, não se atenta à mudança que deveria ocorrer. A gente vai seguindo aquilo que o outro fala, ou às vezes o que o outro está fazendo, mas o que o outro está fazendo nem sempre vai servir para a sua vida, porque você vai ter que gerar a sua experiência de mudança em você mesmo. E a igreja? A gente, claro que não pode generalizar todas as igrejas, mas a igreja hoje em dia, você acha que sabe lidar com pessoas? Ou ainda falta esse querer em aprender a cuidar das pessoas? Pergunta difícil, mas uma boa pergunta. Eu vejo assim que há uma dedicação muito grande em cuidar de pessoas, né? Eu vejo que, se nós formos analisar assim, entre as instituições, eu acredito que a igreja hoje em dia é a que mais cuida, é a que mais abre, né, as portas para, sem olhar, sem discriminar. Mas chega um momento em que esse detalhe realmente que você falou, da questão do cuidar, o cuidar eu entendo que vai além de algumas questões que a gente já está acostumado. Primeiro, o cuidar vai além do tempo, nós estipulamos tempo. Então eu caminho com alguém durante o primeiro mês, muito bem, durante o segundo mês, durante o terceiro mês. Só que quando eu começo a ver de fato o comportamento daquela pessoa, o jeito dela, ou algumas coisas que ela faz que é de contra aquilo que eu prego ou eu acredito, eu me afasto. Então, esse cuidar, eu conheço, né, pastores que lidam muito bem com isso, mas eu entendo também que além da base que eles tiveram bíblica, de entender realmente o papel de Cristo na vida deles, eles foram se especializar para poder melhorar esse contexto de como cuidar, de como trabalhar pessoas. Então eu vejo assim, não é que a igreja não sabe cuidar, eu vejo que às vezes falta padrões de entendimento de como cuidar. E se isolam muito, né? Eu já dei muitos treinamentos em igrejas, principalmente nessa parte de gerir pessoas, de cuidar de pessoas, e eu via quão deficitário era quando se tratava de liderança. Os maiores conflitos estavam nas lideranças de ministério, porque um suportava o outro, um não entendia o jeito do outro. Mas eu não tenho que entender. Se você está num corpo de líderes da igreja, você tem que entender que você está lidando com vários tipos de comportamento, exato, com vários tipos de pessoas, com vários tipos de histórias. Tem que saber lidar com cada caso. Cada pessoa é uma história diferente. Isso aí. E quando, por exemplo, eu encontro alguém que vai de contra aquilo que eu tenho de convicção, porque aí a gente precisa cuidar muito disso, que nem sempre a minha convicção é correta, né? Não estou dizendo que é dentro da base bíblica, mas eu estou dizendo da convicção que eu gerei com as minhas experiências. Então, muitas vezes eu quero atribuir o que eu vivi para você que não tem obrigação de viver o que eu vivi. Sim. Só que a gente fala, não, mas você tem que aprender com os meus erros, você tem que fazer... Não é assim. Então eu vejo que foge, quando entra nesse conceito, eu tenho um pastor amigo que ele fala muito assim, a porta da minha igreja, a entrada
ela é bem larga, mas a saída ela é mais larga ainda. Porque ele fala assim, Marcos, entra muita gente, mas sai muita gente, e é uma igreja bem grande, ele fala, e a gente não tem condições de cuidar de todo mundo, eu não tenho braço para cuidar de todo mundo. Sozinho. Né? E eu sozinho vou conseguir ali assistir 10 pessoas, que eu ainda acho que é muito, né? Para uma pessoa só cuidar em tantos problemas e dificuldades. Então imagina uma igreja de 1.000 pessoas, de 1.500 pessoas, se você não tiver pelo menos uns 50 líderes bem estabilizados, você não vai conseguir, as pessoas não vão ficar, justamente por causa disso. O julgamento, ele faz parte, sabe, de dentro do ambiente cristão, e não deveria. Porque no momento que a gente está julgando, a gente está olhando somente o nosso lado, né? Ah, Marcos, mas não justifica a pessoa fazer tanta coisa errada ou isso e aquilo. Eu não estou dizendo nesse âmbito. Eu estou dizendo que, vou dizer por experiência própria, eu já fui dessa forma, de ir ali e sentar com alguém, ficar 1 mês, 2 meses, mas quando eu via que o negócio era tão intenso, eu desistia. Eu falava, meu Deus, isso não é para mim não, né? Só que aí, e se não for para você, vai ser para quem? Sim. Porque é a nossa responsabilidade. E aquilo que eu falo, que muitas vezes a gente quer deixar a responsabilidade somente para líderes. Que o pastor que tem que cuidar, que tem que fazer isso, muitas vezes não. É o que você falou, uma igreja enorme, com muitos membros, a gente quer deixar a responsabilidade só para uma pessoa, quando nós, como membros, como participantes na igreja, muitas vezes com cargos e tal, a gente quer deixar só para ele, só que a responsabilidade também é nossa, né? O saber cuidar, o saber amar não é só do líder, né? Mas a gente reflete aquilo que o nosso líder é. A gente é um espelho, então a gente tem que saber amar também as pessoas. E não é o amar que a gente fala de a pessoa se converteu hoje, ficar lá 1 mês, 1 semana, tal, depois você desiste da pessoa. Porque às vezes a pessoa não cria aquela raiz, não aprende a andar com as próprias pernas ainda, e às vezes a gente solta a mão da pessoa e a pessoa deixa de congregar, deixa de ir na igreja por às vezes uma falta de cuidado, uma falta de amor nosso. E a palavra que você usou é a palavra que eu acho que mais definiria isso. Amar, independente de qualquer coisa. E eu não estou dizendo que você tem que ser um expert em pessoas, né? Você tem que, né, Marcos? Você estudou, você entende, eu não entendo. Não é isso. Só de você amar e não julgar, você já está fazendo um papel assim, que vai ajudar o seu pastor, o seu líder, a eliminar muitos problemas que ele não vai precisar, né? Porque eu entendo que amar é acima de qualquer coisa. Eu vejo o amor de mãe e filho. Independente do que o filho fizer, a mãe continua amando ele, sabe? E eu vejo que muitas vezes dentro da igreja falta um pouco desse amor. Marcos, mas não é sobre isso. Não, é sobre isso. Se você for pegar a trajetória de Cristo, eu entendo que quando ele amava de forma, por isso, né, incondicional. Ele não olhava o que a pessoa tinha, o que ela fez, ou isso e aquilo. E a gente olha muito a história. Eu dizendo, né, toda vez que eu for falar, vou falar das minhas experiências. Que às vezes até hoje, se a gente não vigia um pouco, a gente acaba julgando, né? E eu me lembro de uma experiência muito legal que eu tive com uma pessoa que ele muito, muito introduzido nos vícios e ele muito novo. Então ele não conseguia, e a vergonha dele de ir para a igreja é justamente porque as pessoas já julgavam ele pelos vícios, né? E por ele não conseguir sair. E quando eu resolvi ajudá-lo mesmo, que eu fui na casa dele, que eu busquei ele, que eu fui, levei, acompanhei, né? E ele estranhou isso. Ele virou para mim e falou assim: você quer algo em troca? Eu falei: eu quero ver você bem. Ele falou assim: não, porque ninguém nunca fez isso. Eu falei: olha, eu entendo que eu estou fazendo aquilo que eu acredito que Jesus faria. Sim. E que é a sua melhoria, você ficar melhor. E acompanhei ele por um bom tempo. E hoje esse menino está muito bem. Há um tempo atrás ele me mandou uma mensagem agradecendo. Falou: olha, se não fosse o seu esforço, eu não teria caído na real que eu precisava realmente mudar e mudar de vida, que isso não fazia. Só que não é da noite para o dia. Isso demorou muito tempo. É um processo. É um processo. E eu vejo que amar isso,
É um processo. E muita gente não está disposto a passar por esse processo. Né? E pegando esse gancho, se Jesus descesse hoje na Terra, na igreja, qual é o comportamento que você acha que ele mais criticaria? Nossa, aí vamos lá. Eu vou usar, talvez, né, como o que eu já falei. Se formos analisar pelo comportamento cristão, uma das primeiras coisas é o amor ao próximo, né? E o segundo eu acho que é a humildade e o perdão. Então, hoje nós temos uma dificuldade gigante de sermos humildes, muitas vezes. E humildade não estou dizendo no fato que você tem que mostrar isso, mas humildade em realmente entender que você é falho como qualquer outra pessoa. E eu vejo que muita gente está ali inserido e não faz o básico que Jesus mandou fazer: amar ao próximo. Ser humilde e perdoar. E como é difícil perdoar, Douglas. Nossa, acho que é um dos fatores mais difíceis do cristão. Eu acredito que seja isso. Não, eu tenho facilidade com perdão, que bom. Às vezes a pessoa acha que o perdão é só da boca para fora. Sim. Né? Eu te perdoo, mas por dentro vive se remoendo. Eu falo por experiência própria, que por muitos anos, muitas vezes, eu sempre me remoía por coisas passadas. E acaba que isso vai afetando a gente a questão de tratar, né? A gente não trata, acha que já perdão, já falei que perdoa e tal, mas dentro da gente sempre tem aquele sentimento ainda de um remorso, uma mágoa que a gente não trata. E se a gente não consegue se perdoar, muitas vezes, como é que a gente vai perdoar outra pessoa? Porque o mandamento fala, ama a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes, se nós não conseguimos nem nos amar, como é que nós vamos conseguir amar outras pessoas? E esse é o fator. E amar a nós mesmos, né, é acima daquilo que a gente sabe que é ruim, que não faz bem. E eu falo de experiência própria. Por muitos anos eu falo que eu vivi dentro da igreja, mas com um comportamento errado dentro da minha casa, sabe? Eu tinha muita... Ainda eu falava, né, que eu tinha perdoado meu pai por muitas coisas, de fato, assim, que ele causou em mim, que quando eu fui crescendo, eu fui vendo isso, né? Não era falta de caráter, nada disso. Meu pai, ele era um pai presente e tudo mais, mas ele tinha algumas ações comportamentais que mexiam muito com a gente. E querendo ou não, isso vai jogando para dentro de você, principalmente quando eu descobri a bipolaridade, eu culpei ele. Falei, isso é total dele, porque meu pai, ele brigava com todo mundo, ele era nervoso, enfim, era algo muito surreal. E um dia, a gente teve uma pequena discussão, e um pouco antes de ele morrer, e ele foi e falou isso. Ele virou e falou assim, vocês nunca me perdoaram, eu já mostrei que eu mudei, que eu deixei de fazer muitas coisas, e vocês nunca me perdoaram. E aquilo mexeu muito comigo, aquilo foi um tapa na cara. Eu falei, estou aí pregando sobre Cristo e eu não vivi o verdadeiro perdão dentro da minha casa. E aí quando eu falei, mas por que você está dizendo isso? Ele falou, porque quando vocês ligam, vocês só ligam para sua mãe. Vocês só falam com a sua mãe. E realmente era verdade. Eu e todos os meus irmãos, ele tinha telefone, mas era muito raro quando a gente falava, eu ligava para ele. Ligava às vezes no dia do aniversário, dia dos pais, né, para dar aquele feliz dia dos pais muito sem graça. Os nossos comportamentos. E naquele momento eu identifiquei que eu estava fazendo errado. Eu realmente não tinha perdoado. E era um sentimento que vinha em mim e eu falava, opa, peraí. Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo hipócrita, porque eu estou falando de perdão para as pessoas e eu mesmo não perdoei. E naquele momento eu pedi perdão, falei, pai, realmente me perdoa. Eu fui muito falho e realmente eu tenho que mudar isso. Me dá a oportunidade de mudar isso. E no pouco tempo vamos colocar aí que ele viveu mais uns 5 ou 6 meses, até por aí, foi o tempo que eu consegui
tentar mudar essa visão e eu me perdoar. E logo depois ele faleceu, teve um infarto repentino e morreu. Assim, eu vejo que Deus me deu essa oportunidade, porque se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu teria gerado um remorso muito grande, sabe? E hoje muita gente vive com remorso, porque pessoas já se foram e elas não conseguem às vezes reverter porque não teve tempo de pedir perdão, sabe? Eu falo, essa questão que você falou aí, não gosto de ficar falando muito, mas quando meu pai morreu, tinha 12 anos, um adolescente de 12 anos, você sabe que é o respondão e tal, então eu era muito respondão. E eu lembro que uma semana antes do meu pai morrer, minha avó estava varrendo o terreiro, todo mundo lá organizando que o aniversário era dia 2 de julho. O dele era dia 14. No dia aí, do o seu é dia 14? Isso. Só que ele morreu no dia 7. Nossa. Então eu lembro direitinho que uma semana antes, todo mundo organizando, fritando porco, tal. E eu respondi ele, e ele me deu uma coça. Mas uma coça, que eu fiquei com raiva dele. Não queria nem olhar na cara dele. Acabou que passou aquela semana eu com aquele... Quer falar pro meu pai? No sábado, meu pai vai embora. E aquela culpa, tipo assim, que... Não vou chorar, não. A gente traz até hoje, tipo assim... Por que eu não fui um filho melhor? Por que eu não dei valor enquanto, né, tava vivo? Meu olho vai enchendo d'água. E às vezes a gente vai trazendo isso pra gente. O tempo vai passando, a gente vai trazendo. Poxa, cara, às vezes meu pai não tinha o prazer de ficar... Que ele sempre falava. Douglas, eu não tenho prazer. Não falava diretamente comigo, mas falava assim com a gente. Eu prefiro ir pro boteco porque em casa a gente não tem paz. Eu e meu irmão vivia brigando, menino, meu irmão é mais novo que eu, então filho brigando e tal. E ele com os comportamentos de tudo que ele já tinha vivido, abandono, morava na casa dos outros, quando ele casou com a minha mãe, teve um momento difícil, mexia com droga. Então aquele comportamento de não querer muitas vezes ficar dentro de casa é porque ele já vivia também naquele âmbito há muito tempo e ele não suportava, parece que o escape dele era fugir para outras coisas. E acaba que isso, há muito tempo, veio refletindo em mim a questão do saber amar os pais de verdade. Então a gente, é aquele ditado, a gente só aprende a dar valor depois que perde. E nessa questão, o que você acha mais difícil? É o comportamento que a gente tem com as pessoas, nós cristãos, ou é a hipocrisia que a gente esconde? Então, Douglas, vamos lá, vou pegar o seu exemplo. Pode? Vamos lá. O que acontece? A gente tem muita... Essa é a grande dificuldade, mas a gente precisa entender que, como eu disse, as pessoas, os nossos pais principalmente, eles tiveram as experiências deles e não foram as melhores. Porque eu vou dizer da minha, né? Os meus avós ou os seus avós não tiveram uma educação de como criar filhos. Então eles criaram da forma que eles criaram e os seus pais criaram você da forma que eles acharam que deveria criar, ou seja, reproduziram. Na maior parte é o que a gente faz, a gente reproduz comportamentos. E a gente não para entender isso, Douglas. A gente não para entender que existe uma história no lado dos nossos pais. E essa história, às vezes, ela nunca foi contada, mas a gente percebe. Como você mesmo falou, seu pai veio no mix de muito conflito emocional. Então, o que ele fazia? Ele evitava vocês para ele não entrar nesse conflito emocional. Só que a gente não entende por quê. Porque muitas vezes a gente entende que os pais ele tem que dar suporte, realmente é verdade, o suporte não só financeiro, mas o suporte emocional. E hoje tem muitos pais que não têm condição de dar esse suporte emocional. Então eles preferem fugir e a gente condena, né? A gente vive, nós somos egoístas, porque a gente olha para o nosso comportamento que a gente adquiriu, só a nossa história, e a gente ignora a história do outro. A gente, né, quando a gente fala de hipocrisia, nós estamos falando de agir de uma forma que não é verdadeira. Então o que a gente faz? A gente finge que perdoou, mas a gente não perdoou. A gente finge que está tudo bem, mas não está tudo bem. Por quê? Porque eu estou inserido num contexto onde eu tenho, não é isso. E eu vejo que não foi isso que Cristo quis realmente pregar quando ele esteve aqui.
Todas as vezes que você for pegar as parábolas ali que estão na Bíblia, você vai ver de um Cristo que ele vai dar oportunidade para falar assim, hein, olha aqui, vem cá. Você tem que entender que o outro não viveu aquilo que você está vivendo, né? Ou não é assim que você, da forma que você olha. Então, a gente vive eu vou dizer, em um contexto nosso, que nós criamos dentro da nossa cabeça, que eu só preciso mostrar aquilo que as pessoas precisam ver. Está errado? Não. Mas eu vou dizer que se você não trata isso dentro de você, você vai estar vivendo uma falsa. E sempre vai se repetir. É um ciclo que nunca se quebra, né? Não vai se quebrar. Não vai, porque você deu exemplo mesmo do seu pai aí, que você não teve tempo, isso e aquilo. E tem muita gente que passou pela mesma circunstância que você. E eu costumo dizer o seguinte, você não tem como corrigir o que passou, mas você tem como corrigir o seu futuro. E você viveu... O futuro depende do hoje, né? Isso. E você viveu um futuro remoendo porque você não fez, e eu costumo dizer o seguinte, a responsabilidade não era só sua. É um relacionamento 50-50. Existe a responsabilidade do seu pai e existe a sua responsabilidade. Só que a gente precisa entender até onde vai isso. Só que a gente joga a culpa toda para nós, né? Pra gente, né? A gente joga a culpa pra gente, que isso, que aquilo, mas vamos lá. Para diminuir o remorso, você tem que entender que você pode até não ter feito a sua parte, mas a outra pessoa também não fez. Então, Marcos, como é que eu faço para mudar isso? Eu não quero mais, eu quero realmente ser verdadeiro, eu não quero viver essa hipocrisia. Perdoe você mesmo, sabe? É que a gente fala assim. Isso aí. Não consegue se perdoar, né? Fica ali vivendo. Douglas, eu venho de uma família onde falei isso até no outro podcast. Eu vou em casa de pessoas que não conseguiram se perdoar e hoje tem 60, 70, 80 anos e conta a mesma história de falta de perdão e vive uma vida de remorso, uma vida que para mim é uma vida inútil, porque vive ali reclamando, vivendo aquele ciclo que não muda. E eu falo o seguinte, não sou eu que falo, mas você vai ver que tem vários profissionais que vai falar, até a Andréia, meu irmão, fala muito sobre isso, né? Só vai ocorrer a mudança se mudar de ambiente. E é fato. Só que esse ambiente não é só um ambiente físico, é um ambiente da minha mente, é um ambiente daquilo que eu construí. E às vezes essa mudança ela vai requerer uma alta complexidade de você falar assim, eu estou disposto a sair daqui, sabe? Para viver algo melhor. Querer, né? O querer. Então encerrar e a gente precisa fazer isso. Aí a gente vive uma vida, aí você fala assim, por que tanta gente não consegue permanecer? Porque ela está vivendo uma vida de hipocrisia, sabe? Às vezes eu me autoanaliso muito sobre isso e algumas semanas atrás eu passei até a ter uma crisezinha que eu falei assim, o que eu estou fazendo? Será que eu estou vivendo realmente algo real ou eu estou sendo hipócrita? Porque parece que eu estou vivendo uma hipocrisia, eu estou vivendo aquilo que realmente não é verdadeiro. Então é fazer essa autoanálise, né? Que o ambiente não é para isso. Só que tem muita gente assim. Eu vou dizer que tem muita gente assim. Você acha que os cristãos de hoje em dia, com os seus comportamentos maus, conseguem viver de forma tranquila dentro da igreja? Olha, passa um pano, isso assim mesmo, no mundo e tal. Eu vou dizer que quando você vai para o seu travesseiro, só ele sabe. Ou quando você deita lá e muitas vezes não consegue dormir porque você fica ali processando esse monte de coisa. Então, assim, é uma forma de vida que eu estou vivendo, que eu adaptei a viver, só que essa forma de vida, Marcos, é certo ou errado? Depende. Às vezes para você, o que é errado para você, às vezes é certo para mim, o que é certo para mim é errado para você. Vai daquilo que você já identificou e adquiriu como experiência. Então, assim, tem muita gente que faz isso. Mas falar assim, Marcos, vive de forma tranquila, eu acredito que não, Deus. Porque, querendo ou não, quando chega ali, quando a realidade bate, quando a gente fala assim, né?
Quando você olha no espelho, que você vai ter que enfrentar você mesmo, você e você, eu acredito que bate aquele... que ninguém vê, né? Ninguém mostra isso, mas vai bater aquele... o que eu estou fazendo? Então, eu acredito que não consegue viver de forma tranquila, não. Qual é o maior hipócrita dentro da igreja? Nossa, difícil. Eu acho que é aquele que não trata os seus comportamentos e a sua personalidade de fato. Tudo tem tratamento, Marcos? Talvez, não vou ser expert aqui para falar que tudo tem, mas tudo tem adaptações. E muitos têm tratamento sim. Então, por que você não trata o desvio que você tem? Por que você não trata o desvio comportamental que você tem? Não, porque eu não preciso, porque a gente entra num egoísmo de achar que o outro é obrigado a tolerar o que você está vivendo. E é por isso que hoje a gente vê tantos casamentos destruídos. Sim. Porque é a hipocrisia de falar assim, tá tudo bem, mas olha, Douglas, eu sou assim, eu não mudo, nasci assim, vou morrer assim. E assim, vou te dizer, e até uma dica, né, para quem está assistindo, você não tem o poder de mudar ninguém. Então não vai com essa que eu vou casar e quando casar muda. Não, quando casar às vezes piora os comportamentos. Porque o que as pessoas deixaram de mostrar no início do relacionamento, ela vai intensificar dentro do casamento. Então é por isso que a gente tem muita gente hoje vivendo péssimos casamentos, vivendo péssimos relacionamentos. Por quê? Porque culpa o outro, não muda realmente o que ela tem que mudar de fato e vive nesse pé de guerra. Ninguém chega a um consenso, porque de entender, né, que eu tenho um comportamento, o outro tem um comportamento e precisa ser tratado. Mas aí pode ser que a gente gere uma polêmica, mas é mais fácil eu estar ali cumprindo o serviço, cargo, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho isso, porque eu já sou bem visto, né, ali no meu âmbito social, de dentro da igreja, do que eu realmente falar assim, me ajuda aqui, tá difícil aqui dentro da minha casa, a gente está brigando muito, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, por às vezes falta de humildade. Então você acaba sendo um hipócrita porque você está escondendo, na verdade não é que você tem que mostrar isso para todo mundo, mas você precisa entender que tem algo a ser feito, mas você precisa se disponibilizar para que algo seja feito. Querer. E quais são os desvios de comportamentos mais comuns e mais difíceis de ser tratados? Você pode citar exemplo de algum que você já tratou. Então, vamos colocar dentro da igreja, aí eu vou trocar esses desvios por doenças comportamentais. As doenças comportamentais, elas não são vistas dentro da igreja. Então é normal, não vou dizer normal, é uma palavra muito forte. Mas se a pessoa fez algo ali que é um desvio de caráter, roubou, passou a perna em um, fez isso, fofocou, falou mal, causou intriga, enfim, isso muitas vezes é ignorado. E isso às vezes é uma doença. Eu vou dizer de mim, a bipolaridade é uma doença. E quantas pessoas que lá atrás eu feri, que se hoje eu pudesse voltar lá atrás para pedir perdão pela falta de senso, sabe? Quantas pessoas eu fui rude, que eu fui... mas você está justificando porque você era bipolar. Não, eu nem sabia que eu era. Mas era uma doença e eu não estava tratando. Então, doença ela tem que ser tratada, né? E ela tem cura? Pode ser que não tenha, mas ela tem formas de você diminuir. Ela tem forma de você intensificar. Então, muita gente não trata porque, existe um tabu dentro das igrejas. Eu não vou no psicólogo porque psicólogo é médico de doido, né? É isso e aquilo. Preciso tomar remédio, não preciso fazer nada disso. E eu vou te dizer, né? Doido é quem não vai num terapeuta ou num psicólogo, porque ajuda muito um profissional, ele estuda para aquilo. É a mesma coisa, você não vai no médico quando você descobre que você está com uma dor diferente. Por que quando se trata da mente, a gente coloca como tabu, que eu não estou doido, achar que... Gente, é igual, né? Tem vontade de falar de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, realmente é verdade, você tem, e a psicologia vai dizer mesmo que vai ter um dia, você pode, né? Aí muita gente leva isso muito a sério,
Mas vai acontecer um dia da sua vida de você surtar, sabia disso? Um dia da sua vida você vai surtar. Você vai ter aquele surto mesmo. Tem gente que é todo dia, mas vai acontecer. E por que não eu tratar isso? Sabe? É um desvio, é algo que o seu corpo está dizendo, tem algo de errado, vai tratar isso. E a gente ignora completamente. Porque assim, o primeiro é o julgamento. Nossa, o que as pessoas vão falar se eu começar? Gente, se a gente fosse analisar o que as pessoas vão falar, o mundo não tinha se tornado o que tornou hoje, sabe? Se tantas pessoas que se destacaram hoje aí, né? Não, isso não vai, isso aí, isso aqui, não tinha tanta coisa que a gente tem hoje, tanta tecnologia, tantos métodos para autoajuda mesmo. Então eu vejo que a gente vai por esse caminho. Você acha que é fácil identificar um falso cristão, joio no trigo? Nossa, é difícil, né? Entanto que a Bíblia vai dizer que naquele dia, né, vai haver essa separação. Eu acredito que as pessoas conseguem esconder muito bem do ser humano, mas eu acredito que de Deus, ela não consegue, não. Porque Deus, ele conhece, né? Ele te formou, ele sabe o que passa aí dentro. Então, às vezes, você esconde bem das pessoas, mas de Deus não consegue, não. Agora eu vou entrar numa pergunta que talvez ela seja bem pesada. A homossexualidade deve ser entendida como uma orientação sexual ou um comportamento, ou ambos? E como a igreja lida com isso? Como que ela trata? Vamos lá, primeiro, a igreja trata com comportamento. E a homossexualidade não é um comportamento, é uma orientação sexual. Tem um pastor que ele é super polêmico, estudou e tal, ele defende muito essa tese de que é comportamental e tal, isso e aquilo e tal. Não é. E a igreja, ela trata com comportamento dizendo assim, olha, segue essa cartilha aqui, eu tenho um pouco de receio, porque eu já tratei tanta gente que veio assim, Marcos, me deram um passo a passo, como se fosse uma bula de remédio. Não é isso. Não entende a história da pessoa, então vamos entender o que muitas vezes dentro da igreja não se para entender. De onde vem, como que acontece o homossexualismo? De dois fatores. Pela forma que você foi criado, né? Então, às vezes, a invalidação do seu pai pela sua mãe faz, né, com que você vá, né, decida a sua orientação sexual para homossexualidade, como seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo, e a criança ela cresce naquele ambiente onde ela vai dizendo assim, eu não quero ser como meu pai, e o pai ele vai dar identidade para a criança. Então a criança vai falar, eu não quero de forma nenhuma ser igual ao meu pai. E o outro fator é o abuso. Então o abuso, mas Marcos, tem pessoas que foram abusadas e não são. Tá bom, beleza, isso é fora da curva, mas eu estou dizendo de fatores, que são realmente, né, se você for buscar aí, vai ter vários autores que vão falar sobre isso. Então o abuso, ele vai colocar uma dúvida ali realmente na identidade sexual da pessoa. Então ela passa a ter desejos, ela passa a construir uma vida em cima daquilo. Então uma das coisas que a igreja não está preparada e ela não sabe tratar. Hoje a pergunta que você fez, a igreja como ela trata? Não, ela não sabe tratar. Não vou dizer todas, não posso generalizar, sabe? Mas eu vou dizer das que eu passei e as experiências que eu tive dentro, não sabem tratar. Para elas é uma oração, é um demônio, é um estilo de vida. E deixa a pessoa de lado de fora. E não é isso. Eu fico triste, porque recente eu ouvi de uma mãe, quando foi conversar com ela sobre o filho e tudo mais, a mãe vira e fala assim, isso é passageiro, Marcos. Daqui a pouco ele volta a ser homem. E assim, aquilo me deu um tiro assim no coração e fala assim, meu Deus, uma mulher tão estudada me falar uma coisa dessa assim, em pleno século que nós estamos, é complicado. Porque não é uma orientação. E muitos sofrem dentro das igrejas por não entender isso. Você tem essa identidade. O homossexualismo, ele vai gerar uma identidade sexual. E aí, Marcos, mas isso e aquilo, a igreja como que ela trabalha? Aí são outras vertentes.
que vai partir da escolha, aonde eu não vou ter um comportamento sexual ativo, né? E aonde eu vou escolher viver daquela forma. Mas, e aí, isso vai afetar a minha orientação? Douglas, eu vou dizer, eu não posso dizer de experiência dos outros, mas eu vou dizer de pessoas que eu tratei, até hoje, sendo sincero, já tratei muito, já estive com muitos, e muitos casados. Eu até hoje eu não vi realmente alguém que falou assim, Marcos, eu deixou o estilo de vida, mas os desejos, as vontades continuam ali. É uma luta diária todos os dias, a renúncia. Casados, pessoas casadas, que recente um casal, né, me procurou e falou, olha, não sei o que eu faço mais. O que eu tenho que fazer, Marcos? Eu falei, foi a escolha que você fez. Você escolheu casar, você escolheu ter uma família e você fez uma escolha. Agora você vai ter que assumir essa escolha. Foi uma escolha. Agora você assumiu a escolha jogando que a minha orientação sexual ela vai ser mudada. É um risco que você resolveu correr. Aí você fala assim, Marcos, ela vai ser mudada? Douglas, não sou eu para falar isso. Mas existem muitos estudos que vão dizer que não. E que a pessoa realmente vai ter que lidar com isso por muito tempo. Ou pro resto da vida. Então, mas aí o que ela vai escolher? O que ela vai escolher é aquilo que ela vai viver. E é um problema dela. E é uma situação que ela vai responder e vivenciar isso. Só que a igreja ela não respeita isso, sabe? Não, você precisa mudar. Eu fico assim, atordoado. Que quantos, que quando a gente vai chegar para o pastor para falar, olha, fulano é assim, tem essa situação. Não, olha, se ele tiver em algum cargo, tira. Tá aí. Uma vez eu falei isso com o pastor e quase que ele me excluiu do hall de membros. Ele falou, não, Marcos, ele tá onde? Ele tá em qual departamento? Eu falei, olha aqui, eu não vim aqui tratar com você sobre ministério, eu vim aqui tratar de uma vida aonde ela pediu ajuda. Não, mas se a primeira coisa que ele tem que sair é dos ministérios. Eu falei, é mesmo? Aí, e mais o quê? Né? E mais o quê? Não, aí não sei, realmente não sabe. Sabe, é muito fácil eu só ir lá e tirar um serviço que isso é 0,01%. Porque assim como tem um homossexual fazendo serviço, eu tenho uma pessoa que dá tombo nos outros, eu tenho um mentiroso, eu tenho uma série de pessoas que tem um monte de situação e simplesmente passa o pano nisso. Mas a igreja não sabe lidar. A igreja não trata, a igreja não sabe tratar. Então é por isso que hoje a gente vê aí a maioria fora, né? Porque eu vou para um ambiente onde eu sou pressionado a viver de uma forma que não consegue. Não estou generalizando, óbvio que existe histórias e mais histórias que acredito que depois quem assistir esse podcast vai falar, mas eu mudei, que bom. Olha que legal que Deus alcançou sua vida, você fez uma escolha e você começou a caminhar. Mas existe outros, muitos, que não conseguiram, estão aí vivendo debaixo de situações que não conseguem mudar. Então a igreja precisa, não estou dizendo que a igreja precisa enquadrar, porque cada uma tem o seu jeito, mas a igreja precisa olhar com um olhar de amor, sabe? Realmente amar sem... Marcos, mas aí o que eu faço? Porque é pecado, é isso e aquilo aí. Ame primeiro. E deixe a pessoa fazer a escolha. Acompanhe essa escolha. Essa escolha, na hora que ela chegar na vida da pessoa, ela vai ter o bom senso de falar assim, olha, eu quero escolher estar aqui, ou eu quero escolher não estar aqui. E aí é independente de você. Mas o que eu costumo dizer, ajude, sabe? Se identifique, pastores, líderes, você identificou alguém que tem a questão da situação do homossexualismo, é uma pessoa como outra. A gente julga, a gente reclassifica, a gente, uau, não, é uma pessoa, é um ser humano, é uma alma. E aí, mas por que nada, gente? Busque amar e colhe nessa pessoa, sabe? O problema é que, Douglas, hoje as igrejas não estão preparadas, que se você chega para um líder e fala com ele sobre, ele espalha muitas vezes isso e acaba gerando julgamentos e a pessoa, sabe, é um transtorno gigante. Então, assim, o que eu falo,
ganhe o coração dessa pessoa, caminhe com ela, e ela, uma hora ela vai escolher. E essa escolha independe de você, mas apenas caminhe. Ajude a tratar. Eu entendo que se a gente derramar o verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, né? E eu vejo que há uma constância assim das pessoas que vivem nesse um medo gigante, principalmente de serem julgadas. Então, se você amar, se você se disponibilizar, eu acredito que já é o suficiente. Agora, a escolha, eu não estou dizendo que você tem que mudar a doutrina da sua igreja por causa... Não é isso que eu estou dizendo, ok? Você faz a doutrina da forma que você quiser. Mas e o além da doutrina? O que está além? O que você vai fazer? Você vai indicar um terapeuta ou um psicólogo da igreja para ajudar essa pessoa? Eu vou encaminhar. É isso, é ajudar, mas não ajudar no formato de falar, não, eu tenho que introduzir que a pessoa vai mudar. Nem sempre se trata de mudança, como eu falei no início desse podcast. Às vezes trata de adaptação e são adaptações muito difíceis de se fazer. E a igreja hoje ela é imediatista. Não, começou agora, tem que mudar. E não é sobre isso. A gente vive num mundo de pessoas que são mulheres que são agredidas, abusadas, crianças que são abusadas, homens ou mulheres agressores. E qual o conselho que você tem para essas pessoas? Você falaria hoje, tipo assim, de forma sem meio termo, para mulheres que são agredidas ou abusadas, pessoas que são abusadas e agressores. Vamos lá. As mulheres que são agredidas, buscar ajuda e denúncia, isso é crime, né? Então, tem que ser. O abuso também é crime. Então, tem que se buscar ajuda, mas é tão difícil, Douglas, entrar nesse primórdio, porque, como eu digo, o mapa mental da pessoa, por isso que a gente fala assim, mas como é que fulano consegue viver apanhando todo dia? É o mapa mental dela, é a dependência que ela gerou, é o sistema emocional dela que funciona desse jeito. Mas, Marcos, por que ela não consegue ir, ou por que ela não consegue? Por inúmeras situações que não cabe você ou não cabe a mim julgar. Então, a essas pessoas, procure ajuda, né? Vai denunciar o que for, que é uma parte mais difícil, né? Hoje você vê nas pesquisas, o Espírito Santo ele está entre o estado com mais feminicídio, né, do Brasil, por isso, porque as mulheres não têm força para poder sair disso, sabe? O abusado, que a gente tem muitos casos que não são tratados e não são falados. Precisa ser tratado, porque chega em um momento que isso vai fazer um estrago na sua vida, em vários aspectos. E o agressor tem que tratar, mas eu vou te dizer, Douglas, que é muito difícil, sabe? Não é impossível, mas se o cara reconhecer esse desvio de comportamento, que é um crime, já é de bom tamanho. A dificuldade é ele reconhecer isso, admitir. Porque geralmente são os bons, são os caras sociáveis, ou são as mulheres sociáveis. Não vou dizer só de homem, porque hoje tem muita mulher também que é desse aspecto, e muito homem que apanha também, né? Não tem a lei Maria João. Então, o agressor vai se tratar, vai buscar ajuda e vai entender que você está numa situação de risco, que uma hora você vai encontrar alguém que vai pagar com a mesma moeda. Isso é triste, sabe? Isso é pesado. Então acho que são essas dicas que eu daria. Chegamos no final do nosso podcast. Eu vou te fazer uma pergunta e você automaticamente vem com uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. Show? Marcos. Eu responder sobre o Marcos? Tipo assim, Marcos é vencedor. Tipo assim, entendeu? Vamos lá, Marcos. Adaptação, se for usar uma palavra. Igreja é? Igreja é um local bom, sociável. Uma música.
Nossa, uma música, Say the Word do Hillsongs. Ih, já viu com o inglês dele. Um país, porque pra quem não sabe, o Marcos, gente, prega pra tudo quanto é lado. Já pregou no Chile, Portugal, Eu acho onde mais? que foram esses dois. Eu acho que um país, Suécia ou Noruega. Gente, já chegamos no final. Acho que já até extrapolou o tempo. Que, Marcos, muito obrigado por ter participado comigo. Digo se quiser voltar com outros assuntos, outros temas, estamos à disposição. E, gente, chegamos no final, então se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Já comenta embaixo quem vocês querem que eu traga no próximo podcast para sentar comigo para bater um bate-papo. Marcos hoje não comeu no amendoim, mas vai comer o amendoim no final. Ele não é alérgico a amendoim, não. Não. Então, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo podcast. Fale comigo. Aí, valeu, gente.